Nós convidamos nesse momento, vamos convidar todos a colocarem em pé e vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 14. Jeremias, capítulo 29, versículos de 10 a 14. Diz a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Oremos. Pai de amor, Deus da glória, bendito e louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, te adorando, louvando e glorificando o teu santo nome. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, que possamos receber a tua palavra. Já recebemos essa leitura da tua palavra aos nossos corações, que ela encontre morada, Senhor Deus, e a cada dia vá transformando a nossa vida, para que possamos viver para a honra, glória e louvor do teu santo nome. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode sentar. Amados, é maravilhoso saber que Deus não age para conosco segundo as nossas atitudes, mas Ele age para conosco segundo as suas misericórdias. E em tudo que acontece na nossa vida, Deus vai tratando de nós. Essa profecia Jeremias fez ainda estando em Jerusalém e mandou para o povo cativo na Babilônia. No ano de 586 a.C., foi o momento em que Nabucodonosor conquistou o povo de Israel, ali no caso Judá, e o levou para o cativo, mediante aquilo que o povo de Deus estava fazendo. Porque Deus fez uma aliança com Israel, uma promessa desde Abraão, Isaac e Jacó sobre esse povo. Só que o povo transgrediu, e como consequência dessa transgressão, Deus levantou o rei Nabucodonosor, levantou o reino da Babilônia para que viesse e fosse um instrumento do castigo que ele ia dar para o povo. Então nós entendemos que, segundo esse texto, afirma e mostra ao povo de Israel, o povo escolhido, que eles tiveram aqui no caso em Jeremias, que isso já tinha acontecido, tiveram esse momento tão terrível na vida deles por causa da desobediência, porque eles quebraram a aliança com Deus. Amados, aplicando isso já para a nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós fazemos essa aliança de salvação, nós também fazemos uma aliança com Deus. Por isso que o Senhor nosso Deus é um Deus de aliança.
E diz a palavra dele, ele afirma que por amor ao nome dele, ele honra a aliança que ele fez conosco. E que ele fez ali com o povo de Israel, ainda que o povo não merecia, mas pelo amor ao nome dele, ele honra com a sua aliança. E foi isso que ele informou e falou aqui no versículo 10 deste capítulo. Porque diz assim, assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-os a trazer-vos a este lugar. Então, Deus mostra aqui para o povo de Israel que ele é um Deus de aliança e que honra com a sua aliança. E que aquele momento em que o povo de Israel foi levado lá para a Babilônia, ele foi levado para ali para ser tratado pelo próprio Deus, segundo as afirmações que ele já tinha feito. Se nós lembrarmos lá em Deuteronômio, quando, antes do povo entrar na terra prometida, ele determinou um monte para que fosse considerado o monte da bênção e um monte que fosse o monte da maldição. Então ele fala do monte da bênção àqueles que confiassem, que obedecessem a Deus, Deus iria fazê-los prosperar. Mas aqueles que desobedecessem, que adorassem outros ídolos, que não se comprometessem em cumprir as determinações de Deus, eles iriam sofrer, iriam ser levados ao cativeiro e iria passar por muita coisa. Então nós entendemos que esse Deus é maravilhoso. Nós vemos outra demonstração ainda já no passado para nós aplicarmos na nossa vida, foi com Josué. Josué fez uma aliança com os gibeonitas e eles, lá naquele local, naquele momento, eles enganaram ao povo de Israel, falando que eram distantes, porque Israel estava vindo, conquistando toda aquela área, todos aqueles países, eles ficaram com medo, e era uma nação forte. Então, eles se vestiram com roupas velhas, isso tudo, e foram até Josué e o povo, e fez uma aliança com eles. E só que eles não pesquisaram, não pediram a Deus, não foram perguntar a Deus se era para fazer uma aliança, mas como o povo de Deus eles fizeram. E diante dessa aliança, depois eles descobriram que aquele povo morava ali perto, eles iriam logo, eles estavam com medo, porque sabia de tudo que Deus fez contra as nações que se levantaram, enquanto Israel ia passando, ia conquistando. Então, eles fizeram essa aliança. Os países, as cidades em volta deles, se revoltaram contra eles e se uniram para lutar, para matá-los, para destruí-los, porque eles tinham traído aquele povo. Essa foi a consideração daqueles povos. E quando mandaram um mensageiro para Josué, pedindo socorro, porque nessa aliança que se faz, toda aliança, existem duas partes. E todos precisam se comprometer com isso. Eles se comprometeram com Israel. E aí Josué, diante daquilo ali, porque fez a aliança em nome de Deus, ele pegou o povo e marchou até onde, na cidade deles, e foi lutar. E nessa luta, o povo de Israel precisava vencer antes que viesse a escuridão. E Josué, conhecendo Deus profundamente, tendo intimidade com Deus, Josué orou, e o sol parou em um lugar, diz a palavra de Deus, e a lua parou em outro lugar. E assim eles foram prosperando. Mas não foi só isso, diz ali também a palavra de Deus, que Deus lançou pedregulhos, pedras grandes do céu, e foi destruindo aqueles inimigos. Vejam só, Josué honrou a aliança. E quando Josué honrou a aliança, Deus fez maravilhas. Amados, nós precisamos, como servos de Deus, nós precisamos honrar a nossa aliança de salvação em Cristo Jesus. Mas então, como nós vamos honrar a nossa aliança com o Senhor Jesus Cristo, a nossa aliança de salvação? Uma das partes muito importantes que a igreja precisa fazer para honrar essa aliança de salvação com o Senhor Jesus Cristo, é a igreja buscar viver em comunhão.
em união, em unidade, para que, em função da honra dessa aliança feita com Deus, porque nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, e nós precisamos, assim, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, mas esse amor precisa ser um amor baseado em atitude. Muitas vezes, nós vemos que as coisas poderiam ser melhor na igreja do que é. Mas sabe o que acontece, amados? Muitas vezes a nossa falta de comunhão, de união, de unidade, atrapalha a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no meio da nossa igreja. Então, nós precisamos honrar essa aliança, nós precisamos seguir aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, para que Deus vá manifestando a obra, para que o Espírito Santo vá agindo nos nossos corações, na nossa vida, para que Deus faça realizar o poder através da nossa vida. Então, nós precisamos viver em comunhão, nós precisamos aprender a lidar com as adversidades, com cada um dos nossos amados irmãos, com as pessoas que nos cercam, para que Deus realize o sobrenatural dele através da nossa vida. Então, nós precisamos buscar, não ficar guardando a mágoa do irmão, nós precisamos perdoar o irmão, nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus. Nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos ser misericordiosos para com todas as pessoas, para com os irmãos aqui da igreja. Então, nós precisamos tomar essas posições. Aí nós vemos aqui, Deus, ele vai e manda Jeremias escrever isso ao povo. O povo estava lá no sofrimento, o povo estava na angústia, mas ele estava lembrando o povo, eu honro a minha aliança. Mas aí ele dá as condições aqui em seguida, para que aí o povo possa entender e possa se enquadrar dentro dessas condições em que Deus está falando. Vejamos aqui, já no próximo versículo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A palavra de Deus fala isso, e nós vemos salmos realizados em que nos mostram o momento que o povo estava no cativeiro, o que acontecia. O Salmo 137 diz, o povo lá foi pedir para que eles cantassem, eles, como poderemos cantar se estamos distante da nossa pátria? E aí tem diversas informações aí falando da aflição do povo e do desejo de Israel voltar para a terra prometida. E aí Deus mostra que o povo estava entendendo as coisas, eles precisam tomar atitudes, mas Deus mostra isso com o povo, que aquele momento que o povo estava passando, Deus estava fazendo isso para o bem deles, para que quando eles voltassem, eles tomassem uma nova posição, pudessem servir melhor ao Senhor. Irmãos, isso acontece também conosco. Muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós passamos por dificuldades, mas creia, você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você tem essa aliança de salvação? Tem. Então entenda que até nesse momento de dificuldade, Deus está trabalhando ao teu favor. Que até nesse momento de tanta angústia, Deus manifesta o amor dele, porque esse nosso amado Deus é um Deus que nos ama e quer bem. Veja só, ele diz, eu bem sei, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. O que Deus está falando aqui? Está demonstrando o amor dele, que o pensamento que Deus tinha ali naquele momento do povo era daquela correção, mas que Deus iria trazê-los de volta. Mas precisava deles entenderem isso, deles compreenderem isso e se comprometerem cada vez mais com Deus. Amados,
Qual o pensamento de Deus para a nossa igreja? Qual o pensamento de Deus para mim? Eu falo. Deus quer que a igreja dele cresça. Deus quer que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que isso significa? Deus quer que o máximo de pessoas recebam a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus quer que as pessoas vão viver eternamente com eles. Então, Deus nos ama, Deus ama a todos, e Deus quer nos utilizar por isso, como essa demonstração de amor. Então, o que ele está falando? Eu bem sei o que eu quero, o que eu penso a vosso respeito. E ele diz, pensamento de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amados, o que cada um de nós que estamos aqui queremos como objetivo máximo no nosso relacionamento com Deus? Viver a eternidade com Deus, não é isso? E isso ele já tem garantido. Mas não é só isso. Ele quer nos usar como instrumento poderoso nas mãos dele de salvação e transformação. Ele quer que, além de viver a paz dele na nossa vida, nós sejamos mensageiros dessa paz para alcançar as outras pessoas, para alcançar os nossos familiares, para alcançar os vizinhos, para alcançar as pessoas, manifestando esse amor tão poderoso dele na vida das pessoas. Esse é o desejo que Deus tem para a nossa vida. Deus quer que a nossa igreja cresça. Lembrem-se do desafio que o pastor Marcelo fez aqui. Vocês se lembram? De nós buscarmos a ver uma pessoa e pegar o Evangelho de João e ir lá. Mas você, mesmo que ainda não pegue, você precisa ter a intenção, a intencionalidade para com os vizinhos, para com os amigos, de viver o Evangelho e pregar, e convidá-los para vir aqui, de estreitar o relacionamento com essas pessoas, para que elas te conheçam, para que elas nos conheçam melhor e nós a eles, e aí Deus nos usar como instrumento de salvação na vida deles. Esse é o desejo que Deus tem para nós, e eu creio também que é o nosso desejo. Quem tem desejo no coração aí de ser instrumento nas mãos de Deus para levar mais uma pessoa a render a vida a Jesus Cristo, levanta a mão. Quem tem? Quem quer ser instrumento de salvação na vida dos outros? Todos nós, perceberam? Ora, mas esse não é o desejo de Deus? É. Mas também é o nosso desejo. Vocês entenderam a aplicação disso que Deus falou lá atrás, sendo verdade aqui na nossa sociedade, na nossa igreja, e eu creio que Deus quer isso para todas as igrejas, porque Deus quer que as pessoas se salvem e vão viver eternamente com Ele. Mas isso passa por nós como corpo de Cristo, passa pela comunhão. Nós precisamos cada vez mais estreitar a nossa comunhão, nós precisamos cada vez mais ser misericordiosos, não guardar a mágoa do irmão. Nós falhamos, meus irmãos, todos nós falhamos, essa é a grande realidade, mas Deus não quer que a gente guarde a mágoa das pessoas, principalmente dos nossos irmãos, como o corpo de Cristo. Nós precisamos então, amados, clamar, pedir ao Senhor para que a misericórdia dele que já está na nossa vida, para que o amor dele que já foi derramado no nosso coração, possa nos influenciar para que nós também sejamos misericordiosos para com os outros. Começando do nosso lar, na nossa igreja, porque o foco está na igreja de Cristo. Essa profecia estava sendo para o povo de Israel, o povo de Deus, e Deus estava alertando isso, e esse alerta é presente na nossa vida. Nós precisamos ter isso no coração.
ardendo como fogo em trazer pessoas aqui, em viver o evangelho nesse relacionamento com as pessoas, mas também em buscar trazer as pessoas para a comunhão, para a integração na igreja, para que a igreja possa crescer e muitas vidas nesse bairro se rendam aos pés do Senhor. Isso precisa estar no nosso coração, isso precisa ocupar mais a nossa mente, ocupar mais o nosso tempo, para que a gente consiga fazer isso tudo. Agora vocês vejam o próximo versículo, o 12. Aí Deus, através de Jeremias, ele dá o caminho que tem que ser feito para que isso aconteça. Olha o que ele diz: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Sabe o que significa isso? Relacionamento de intimidade com Deus. Nós sabemos o que Deus quer. Sabemos que Ele nos ama. Sabemos que Ele é um Deus de aliança. E o que precisamos fazer? Ele falou aqui. Essa afirmação, amados, é muito importante e ela é real hoje na nossa vida. Nós precisamos separar mais tempo da nossa devoção particular com Deus. Nós precisamos nos esforçar para também ter a nossa devoção familiar. Eu sei que muitas vezes um estuda, outro trabalha e fica difícil, mas nós precisamos pedir a Deus estratégia, condições para junto na nossa casa nós orarmos. Nós precisamos fazer isso. E aí ele fala aqui: e invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Repara que ele está falando aqui no futuro. Ele estava mandando essa mensagem através de Jeremias para aquele povo que estava cativo, mostrando aquele povo, porque ele sabia da tristeza daquele povo. Ele sabia, como nós vimos ali no Salmo 137, falando. Então, ele demonstra que ele é um Deus de aliança, que vai cumprir, apesar do erro do povo, ele ia cumprir a vontade, por amor ao nome dele. Ele mostrou que ama e que tem pensamentos de paz, de bem, para dar-lhes o que eles desejavam, porque eles desejavam voltar para a terra prometida. E aí, ele dá a estratégia. Amados, como está a nossa vida de oração, a nossa vida devocional diante de Deus? É intimidade com Deus. Para nós entendermos o que Deus está querendo de cada um de nós. Nós até sabemos, porque já foi falado aqui, Deus quer que a nossa luz, que já é a própria presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo no nosso coração, resplandeça de tal forma que você nem precisa falar para as pessoas que você é um servo de Deus. Elas vão ver nas nossas atitudes. Quando eu falo vocês, eu estou incluído nisso também. E quando as pessoas veem em nós, pessoas em que Deus está agindo, porque Deus faz a luz resplandecer, sabe o que acontece? Diante das dificuldades, elas vão vir a nós, pedir que nós oremos por ela. Elas vão chegar a nós. Eu creio aqui que já teve pessoa que já teve essa experiência, de pessoa que não é crente, mas passou a conhecer, viu a sua atitude, está na dificuldade, ele vem a você pedir oração. Ele vem a você a abrir o coração. Então, amados, se nós queremos que a nossa igreja cresça, se nós queremos que essa luz maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que já está na nossa vida, possa resplandecer com força tal que as pessoas vejam em nós e nas nossas atitudes a presença de Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos estudar a palavra de Deus e colocar em prática na nossa vida. Porque ao aumentar essa intimidade, nós vamos compreender melhor o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Ele quer fazer
E como nós podemos alcançar essas pessoas? Muitas vezes começando dentro do próprio lar. E assim ir alcançando cada vez mais os outros. E Deus diz, ainda completando isso, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amados, nesse tempo, o coração não era só o símbolo dos sentimentos que hoje ele tem, muitas vezes, essa visão. Mas naquele tempo o coração era considerado o centro da existência, onde estava o sentimento, o pensamento, o livre-arbítrio, a retidão, que era fazer aquilo que Deus queria, ou o pecado de transgredir contra Deus. Por isso que Jesus Cristo falando lá, ele falou, o que contamina não é o que entra no coração, mas é o que sai pela boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Vocês perceberam? Então, amados, nós precisamos vigiar os nossos corações. Nós precisamos aprofundar essa comunhão com Deus, através da oração, da intimidade, da palavra, para que o nosso coração seja repleto da palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não... Amados, está aí a solução. A intimidade que nós devemos e precisamos aprofundar para com Deus é uma vida santa diante dele. E nós não vamos conseguir ir aprofundando isso se nós não estivermos com um coração contrito em que a palavra de Deus habita. Esse esconder é habitar, mas habitar na prática, ou seja, as minhas ações vão revelar que a palavra de Deus está guardada no meu coração, que eu estou vivendo em função da palavra de Deus e do relacionamento de comunhão em oração. A oração é um termômetro, amados, não para Deus, para nós sabermos como está o nosso relacionamento. Quem gosta aí de conversar bastante tempo com os amigos, levanta a mão. Não é bom, não tem pessoas que a gente encontra com essa pessoa, se a gente não vigiar o tempo, a gente perde o tempo. Não tem isso? Vocês já passaram isso? Eu viro e volto, eu passo por isso. Como é maravilhoso você conversar com aquela pessoa que você se identifica, que você conta coisa, ela conta, um fala com o outro. Não é maravilhoso, meus irmãos? Entendeu? E nós não podemos deixar de aprofundar essa intimidade com Deus, porque não existe melhor amigo. O pai, a mãe, a esposa, o irmão, o marido, o filho. Ninguém é melhor amigo de cada um de nós do que o Senhor Jesus Cristo, do que o nosso Deus. Então, nós precisamos ter alegria, disposição em separar mais tempo para aprofundar essa intimidade. E quando ele manda o povo fazer isso aqui, ele estava mostrando para o povo que eles precisavam se arrepender cada vez mais do que eles fizeram e se consertar, para que aí Deus vá movendo todas as coisas ao favor do povo. E foi isso que aconteceu. No prazo desses 70 anos, Deus levantou reis que nem conheciam a Deus e fez com que eles voltassem para a sua terra, alcançando o desejo do coração dele. O nosso desejo do coração é que a nossa família toda se renda aos pés do Senhor, amém? Amém. Que seja cada um componente muito comprometido com o Senhor, em amor e em tudo mais. Mas será que as nossas atitudes têm demonstrado isso? A nossa vontade também é que aqueles amigos que nós temos, tão assim chegados, que não são evangélicos, que recebam Jesus Cristo como Salvador. Mas o que nós estamos fazendo por isso? Nós pedimos, Senhor, enche a tua igreja. Mas nós estamos vivendo o Evangelho e anunciando para essas pessoas, para se renderem aos pés de Jesus Cristo? E aí, Deus dá essa condição.
E ele diz, né, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. O que ele está falando? Quando me buscarem com toda a essência da sua vida. Naquele tempo, amados, o Espírito Santo não fazia morada no coração, na vida das pessoas. Nem o Pai, nem o Filho. O Espírito Santo fazia, tinha algumas escolhidas. Depois que Jesus Cristo veio e morreu na cruz, e o Espírito Santo veio ali naquele momento em que eles estavam reunidos, a partir daí, quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo faz morada. E aí esse buscar ao Senhor Deus não é mais o buscar como era daquele tempo. No caso daqueles que são servos de Deus, o buscar a Deus é buscar a sua vontade, é buscar colocar em prática a sua palavra, é estar buscando orar mais, é estar buscando em testemunhar mais, porque esse Deus tão maravilhoso já habita em nós. Então, o nosso buscar a Deus significa aprofundar a nossa comunhão com Deus, para nós. Aqueles ainda que não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é buscar o que? Entender o plano da salvação, que Jesus Cristo morreu no nosso lugar, recebendo toda a condenação, toda a culpa sobre ele. Então, a esses que ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo, o buscar a Deus é entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E ele continua: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está mostrando que ele honra a aliança que ele faz conosco. Mas aí vem a outra pergunta para cada um de nós. E nós estamos honrando a nossa aliança feita com ele? Amados, nós precisamos honrar essa aliança. Isso precisa estar o tempo todo na nossa mente. E o caminho de nós honrarmos a nossa aliança já foi dado aqui. Nós queremos que a nossa igreja cresça. Nós queremos que Deus nos capacite a comprar essa propriedade. Mas nós temos honrado a aliança com Deus? Dessa forma, nós estamos buscando ser instrumento de salvação na vida das outras pessoas, buscando que as pessoas vejam em nós a ação de Deus. Num livro que nós estivemos estudando, teve uma afirmação interessante. Quando as pessoas verem a ação de Deus na nossa vida, Deus os atrairá à igreja. E elas se entregarão ao Senhor Jesus Cristo. Vocês viram que afirmação assim forte? E é isso que Deus quer fazer. Deus quer que as pessoas vejam Deus na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, em tudo. E assim Ele vai transformando a nossa vida. Então, essa promessa que Deus fez lá atrás para o povo, ela ainda é verdadeira na nossa vida, pois nós somos a igreja de Cristo, é o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. E nós precisamos viver dessa forma. Mas a todos que estão ainda acompanhando a mensagem de hoje, o programa da Pibas, você entenda que essa aliança de salvação, para que Deus haja na sua vida, para que você seja o local onde o Deus Todo-Poderoso vai habitar, em que Deus vai te levar para a eternidade, para você viver com Ele, você precisa fazer essa aliança de salvação, reconhecendo que é um pecador, reconhecendo que está separado eternamente de Deus. Mas Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te transformar de criatura em filho dele, em irmão do Senhor Jesus Cristo,
Mas para isso, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu peço agora à igreja que esteja orando, abaixe a sua cabeça e ore. Eu quero agora fazer um convite a você que está nos acompanhando e a qualquer pessoa que esteja aqui que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo. Você percebeu que Deus honra a aliança que Ele fez? E Ele quer fazer uma aliança de salvação contigo, para que você possa passar a eternidade toda com Ele, que será um momento maravilhoso, glorioso.